controle e que Ele está no controle de todas as coisas. Agora nós vamos entrar na palavra de Deus, vamos entrar numa palavra profética para a sua vida, uma palavra profética para a sua alma. Nós já cantamos, já louvamos a Deus, cantamos hinos proféticos, acreditando que Deus está visitando o Brasil, que Deus está visitando os lares, que Deus está visitando a casa e as famílias do povo de Deus. Eu convido a toda a área 91 a estar atenta para a voz do Eterno nesta noite. Cremos, irmãos, que nesta noite, nesse exato momento, está acontecendo cura, está acontecendo milagre. E porque eu não posso falar que vai acontecer também batismo com o Espírito Santo e com fogo, pois os maiores avivamentos que aconteceu foi quando a igreja foi perseguida. Estamos em grande guerra, estamos em grande luta, estamos em grande peleja, mas nós não paramos de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 22. Fica comigo, Garcia, não me abandona não. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 22. Olha o que está escrito: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, enquanto andando por cima do mar. Que coisa maravilhosa. Verso 26. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, és tu? Manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, porque duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxe-lhe todos os que estavam enfermos, e rogava-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Oremos ao Senhor para que Deus nos inspire a falar de Deus para a tua vida. Senhor, aqui está a tua palavra, e aí, Senhor Deus, estão os teus filhos nos lares, na casa. Alguns estão na sala, outros estão, Senhor Deus, no seu quarto. Enfim, estão querendo receber uma palavra. Eu sei que tem pessoas nos lares, Senhor, que estão enfermos, que estão angustiadas, que não suportam mais, Senhor, ficar dentro dos seus lares. A luta, a depressão quer matar esta pessoa. O isolamento social está deixando a tristeza dominar a muitos. Mas eu quero, Senhor, dispensar uma palavra profética, Senhor, em oração. Toca no coração dos teus filhos enquanto eu prego. Toca, renova os teus filhos enquanto eu falo do teu amor, enquanto eu ministro a tua palavra. Que o Senhor possa curar
as enfermidades, sarar todas as feridas e levantar quem está caído. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto que ora acabamos de ler traz a nós uma poderosa revelação da parte de Deus. A narrativa bíblica nos aponta para um fato que aconteceu, aonde Jesus Cristo de Nazaré está na beira de uma praia. O momento é incrível, o momento é poderoso, todos querendo ouvir Jesus falar. O dia foi um dia de guerra, o dia foi um dia de batalha, e já era tarde. Eu vou repetir, o dia foi um dia intenso, o dia foi um dia de guerra, e já era tarde. Jesus então, no findar daquela tarde, se aproxima dos seus discípulos e vai ordenar aos seus discípulos. A temática que nós temos para esta noite é: há poder na ordem de Deus. Quando Deus ordena, milagres acontecem. Quando Deus ordena, coisas extraordinárias acontecem. Então nós vamos estar falando aqui sobre algumas ordens de Deus neste contexto, as ordens de Deus na narrativa bíblica dentro desse acontecimento. Perceba que no findar da tarde eles estavam cansados e Jesus ordenou. Jesus ele não pediu, Jesus ordenou. Por que ele ordenou? Porque sabiam que os discípulos não estavam com vontade de ir. Por que ele ordenou? Porque sabiam que os seus discípulos estavam cansados. As toxinas que causam cansaço físico e mental estava dentro daquele ser humano. Eles estavam desfalecidos. Eu sei que tem muitas pessoas que com a guerra diária, com a luta que você está enfrentando, você está cansado, você está fadigado, você não consegue mais lutar, você já está no limite da tua história, você já está no limite da tua vida. Há uma depressão que quer acabar contigo, um cansaço que quer acabar com você por dentro, mas tem uma palavra de Deus na minha boca. Há uma ordem de Deus vinda diretamente de Deus para a tua casa, para o teu lar e para a tua vida. Jesus ordena aos discípulos: passemos para o outro lado do mar. A palavra passemos, esta conotação passemos, ela tem uma revelação profunda. Por quê, pastor? Porque é uma ordem divina. Eles estão cansados, mas com a palavra passemos, ele tem que enfrentar os próprios limites do cansaço físico. Com a palavra de Deus ordenada por ele para os discípulos, passemos, eles foram além dos limites. Perceba, lá vai a primeira revelação para a tua vida, e glorifique a Deus, porque é de graça aí na tua casa. Quando ele diz passemos para o outro lado do mar, ele está dizendo: vocês têm que levantar a cabeça no meio do cansaço, vocês têm que levantar a cabeça no meio da fadiga, vocês têm que levantar a cabeça no meio da tristeza, no meio da angústia. Queridos irmãos, eu sei que você está no limite, mas assim diz o Senhor: você pode vencer os teus limites, porque a força do Espírito Santo vai entrar na tua casa. A força do Espírito Santo vai entrar na tua alma, vai entrar no teu coração. Você vai passar dos teus limites. Todas as vezes que você enfrenta os limites que você está, existe algo lhe esperando lá na frente. Pastor, eu estou triste e eu estou no meu limite. Enfrente esta tristeza, porque a ordem de Deus é: passemos para o outro lado do mar. Pastor, eu estou aqui passando por uma angústia. Assim diz o Senhor: a ordem de Deus vai trazer refrigério para a tua alma. A ordem de Deus vai trazer refrigério para a tua casa. Pastor, eu estou passando por enfermidade, estou sem fôlego, estou sem força, já fiz de tudo e não chegou a cura na minha vida. Deus está dizendo: levanta do pó da cinza. Ele está te dando ordem. Levanta e anda, começa a adorar, começa a glorificar, porque
todos aqueles que passaram do seu limite receberam milagres de Deus da vida. Então lá vai a palavra para você: não é tempo de retroceder, não é tempo de parar. A igreja precisa levantar, passar dos seus limites físicos e dizer que Deus é o Senhor que está dando ordem. A ordem de Deus é para você prosseguir, a ordem de Deus é para você caminhar, a ordem de Deus é para você passar para o outro lado do mar. Então a primeira ordem foi essa: passemos para o outro lado. Eles tinham que enfrentar os seus limites. Esta palavra, passemos para o outro lado do mar, também está dizendo que há uma promessa para eles, ou seja, o Senhor prometeu que eles não iam ficar no meio da tempestade, no meio do caminho, no meio do mar. Queridos, existem 3 etapas fundamentais na vida de cada um servo e serva de Deus, ou por que não dizer em cada ser humano: início, meio e fim. Vou repetir: início, meio e fim. No início você tem força para caminhar, para dar glória a Deus, aleluia. E quando você chega lá no final, te dá uma esperança, a bandeira da vitória está te esperando. Porém, quando você está no meio, você já está longe do início, aleluia. Não tem como você voltar para trás. Quando você está no meio, você não pode enxergar o final do trajeto do teu ministério. Quando você está no meio, da vontade, me perdoe da expressão, de chutar o pau da barraca, como diz os amazonenses, e desistir de tudo. Mas assim diz o Senhor: é no meio do mar que vai acontecer o sobrenatural de Deus. Pastor, o que o Senhor está falando? Que é no meio desta guerra que o Brasil está enfrentando, que é no meio dessa enfermidade que você está enfrentando, que Deus está dizendo: vai acontecer o sobrenatural na tua vida, vai acontecer o sobrenatural na tua família. Eu vou profetizar, até tu dar glória a Deus na tua casa. Vai acontecer o sobrenatural no teu ministério, vai acontecer o sobrenatural na tua família, vai acontecer o sobrenatural no Brasil. Oh, glória a Deus. Eu percebo que esta passagem dizendo, esta palavra dizendo passemos, é uma ordem, é uma promessa. Oh, glória a Deus. Esta conotação também, passemos, está no plural, não está no singular. Significa que eles não iam sozinhos. Oh, glória a Deus. Eu já estou começando a me arrepiar aqui. Eles não iam sozinhos, que o próprio Jesus Cristo ia com eles. Oh, glória a Deus. Sabe o que me faz um conforto na minha alma, no meio de tanta guerra, tanta luta? Para quem não sabe, como é que está sendo a vida de pastor nesses momentos? Nós temos várias notícias, é gente enferma, gente doente. Eu ontem fiz 2 cultos fúnebres, ovelhas nossas faleceram, coração vai a 1000, a emoção quer tomar de conta do nosso coração. Às vezes à noite a gente quer dormir, mas vem lágrima nos olhos, porque a gente sofre com os irmãos, sofre no meio da guerra, sofre no meio da luta. Mas o Senhor chega bem pertinho de mim, toca no meu ombro e diz assim: eu estou contigo neste barco, passemos para o outro lado, eu estou contigo nesta guerra. Sabe o que te faz vencer? É a presença do Todo-Poderoso. Êxodo capítulo 33, quando Moisés está desesperado, o Senhor diz para Moisés: a minha presença vai contigo para te fazer descansar, a minha presença vai com a tua vida para te fazer descansar. E o Senhor está dizendo, esta palavra passemos, Ele está dizendo: a minha presença vai estar no barco, a minha presença vai estar na tua casa. Salmo de número 46, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É a presença de Deus, é a convicção que nós não vamos passar sozinhos, é a convicção que
Quem ordenou a nós passarmos para o outro lado foi o dono do mar, o dono do vento, o dono da tempestade, o dono da guerra, o dono da luta, o dono da paz, o dono de tudo. Ele está no controle, Ele está no domínio, e a Ele toda a glória e toda a honra. Ele está dizendo: você tem promessa no passemos, você tem a convicção que eu estou com você nesta conotação, nesta palavra passemos. Você vai vencer os limites, porque quem está dando a ordem de passemos para o outro lado é eu, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Existiu a primeira ordem: passemos para o outro lado. Os discípulos agora estão obedecendo a voz de Deus. Os discípulos agora estão navegando, e agora eles estão no meio do mar. Está tudo tenebroso, era noite, tudo escuro, e de repente veio vento contrário contra aquele barco. Existe vento contrário que vem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa e para o teu ministério. Não é para a sua morte, é para Deus se revelar que Ele prometeu de estar juntamente contigo, e essa guerra vai passar em nome de Jesus. Eles estão no meio, o terror está querendo tomar de conta deles, o medo está querendo tomar de conta deles. Ei, querido, Jesus não está contando com covardes. Jesus não está contando com aquele que põe a mão no arado e quer olhar para trás. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o meu reino. Tem gente amedrontada, como estavam o povo diante de Golias atrás da moita, mas Deus está levantando Davi, Deus está levantando os discípulos que a qualquer momento eles vão criar coragem, vão lutar contra a tempestade, porque Jesus vai levantar e vai dizer: aquieta-te mar, acalma a tempestade. Ele tem ordem no meio desta guerra, Ele tem ordem no meio desta batalha, porque Ele está conosco. Glória a Deus. Então a segunda ordem vai vindo aí. Por quê? Porque a Bíblia diz que enquanto eles estavam no meio do mar, tempestade, água entrando no barco, o barco quase indo a pique. É quase mesmo, não vai a pique porque Deus está contigo. É quase mesmo, não vai afundar porque Jesus está chegando. E como é que Ele vem chegando? Ele vem chegando andando por cima das águas. O que parecia problema, Jesus está andando por cima do problema. O que parecia luta, Jesus está andando por cima desta luta. Querido, o que você pensa que é problema, Jesus vai esmagar este problema debaixo dos pés dele. Receba autoridade na tua casa, porque quem está caminhando em direção à tua casa é Ele que está caminhando em direção do teu lar, é Ele que está andando em direção da tua família. Enquanto Ele está andando em direção aos discípulos, os discípulos começam a ter medo. O medo parece que piora. Pastor, como é que os discípulos estavam com medo? Ao ponto de dizer: é um fantasma. Eles não eram acostumados com o sobrenatural. Eu vou repetir. Eles não eram acostumados com o sobrenatural. No meio da tempestade, você que não é acostumado com o sobrenatural, Jesus tem cura para você. Jesus tem milagre a fazer, porque a partir desses momentos que nós estamos sofrendo, haverá um grande momento. Quem diga, alguém abriu a boca e disse: a igreja não vai ser mais a mesma. A igreja a partir de hoje vai ficar com medo. Está repreendida em nome de Jesus. Eu acredito que ninguém para a marcha da igreja. Eu acredito que a glória da última casa é maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque quem vem andando sobre o mar é Ele que conduz, é Ele que administra, é Ele que merece toda a honra e toda a glória. E lá estavam os discípulos observando.
E eles estavam gritando agora apavorado, dizendo: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Enquanto eles estão gritando: é um fantasma, Jesus está se aproximando. Enquanto eles estão apavorados, Jesus está se aproximando. Assim diz o Senhor para o Brasil: enquanto o terror noturno, a seta que voa de dia, o espanto, aleluia, e o pavor está se aproximando, assim diz o Senhor, está um Cristo também se aproximando da sua igreja, está um Cristo também se aproximando da sua família. Eles gritam dizendo: é um fantasma. Do nada, Jesus abre a sua boca e começa a falar com eles, oh glória a Deus, dizendo: tem bom ânimo, não temas. Que palavra linda, porque no meio do terror, no meio do espanto, o Senhor sempre está dizendo: tenha bom ânimo. Sabe o que está faltando em muitas vidas, dentro do seu ser, dentro do seu coração? Se chama ânimo. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus e o ânimo dele na tua vida. Pastor, eu estou desanimado. Deixa esse desânimo de lado, porque Jesus está andando ao teu encontro e ele está dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Versículo de número 28, Pedro responde dizendo: Senhor, se és tu aí que está andando sobre a água, manda, ordena que eu vá também. Nadando? Não. Aleluia. Por baixo navegando? Não. Eu também quero andar, mas eu só vou conseguir andar através da tua ordem. Eu só vou sentir o sobrenatural através da tua ordem. Olha a outra ordem de Deus. Primeira ordem: passemos para o outro lado do mar. Segunda ordem: ele vai abrir a boca e vai dizer para Pedro: vem, Pedro. É ordem minha, é eu que estou mandando, eu me responsabilizo do que eu estou falando. Pedro, meu irmão, eu acredito que não vai olhar para a água para ver se está frio ou quente, para ver se ela está com tempestade ou não. Pedrão pula na água, oh glória a Deus, e começa a caminhar. Ele começa a caminhar diante dos problemas. A tempestade era a mesma, a luta era a mesma, e Pedrão andando sobre as águas. O vento estava batendo em Pedro, mas ele andava sobre as águas. Deus está dizendo: a luta está travada, a guerra está travada no Brasil, mas assim diz o Senhor: a igreja vai andar, a igreja vai caminhar, a igreja vai prosseguir, a igreja vai avançar. Eu vou falar até tu dar glória na tua casa. A igreja vai avançar, a igreja vai prosseguir, a igreja vai triunfar. Pastor, mas a tempestade está grande. Ande. Ah, pastor, eu estou doente. Caminha. Pastor, eu não aguento mais esta quarentena, quintena, oitentena. Não, meu irmão. Deus está dizendo: para de pensar negativo e começa a caminhar, começa a andar, começa a não olhar para a tempestade e começa a olhar para Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, se eu estivesse aqui no culto, estava todo mundo dando glória a Deus aqui. Estava todo mundo sapateando aqui, que saudade. Oh, maravilha, Deus. Mas tem gente recebendo na sua casa, tem gente recebendo no seu lar, tem gente recebendo na sala, tem gente recebendo no quarto, tem gente recebendo cura agora. Sabe por quê? Porque Pedrão estava andando e você caminha também. Você não pode parar. Você é como Pedro. Quando Jesus olhou para Pedro e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estou te entregando a chave, Pedrão, e tudo que ligar na terra está ligado no céu. Pedro tem a simbologia da igreja. Igreja caminha no meio da tempestade, igreja caminha no meio da dor, igreja caminha no meio desta guerra. Eu sinto Deus falando na minha boca: a igreja precisa caminhar, a igreja precisa marchar, a igreja precisa erguer a cabeça
cabeça no meio da luta e no meio da guerra. Lá vai Pedrão. Por que Pedro andou? Por causa da ordem de Deus. Eu vou repetir. Por que Pedro andou por cima das águas? Porque essa palavra tem poder. Essa palavra, ela não volta vazia. Enquanto sair a palavra de poder da boca de Cristo, a água vira asfalto. Vai ter caminho no meio do mar. Pastor, e se a gente não puder andar, ele vai abrir um mar e você vai a pé enxuto no meio dele. Como disse a nossa diaconisa Raquel, você vai cantar o hino da vitória do outro lado do mar. Oh, glória a Deus. Porque o Senhor tem poder para ordenar a igreja andar onde? No meio da luta, no meio da guerra. E ele está andando, ele está caminhando. E eu acho tão lindo, eu acho tão magnífico a misericórdia de Deus, que quando ele chega próximo de Jesus, ele percebe que é Cristo pela ordem dele. E agora ele está tão perto de Cristo, mas os olhos de Pedro não vê a Cristo. Ele começa a sentir o vento. Oh, glória a Deus. Ele começa a sentir a tempestade. Ele começa a ter visão à direita e à esquerda. Querido, assim diz o Senhor: não olhe para a tempestade, olha para a palavra que Jesus dá à sua igreja. Sabe qual é o nosso defeito? É que às vezes deixamos a promessa pela tempestade, deixamos a palavra pelas lutas que vêm. Jesus prometeu na sua palavra que enviaria o Espírito Santo, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Pedro está esquecendo que quem mandou foi Cristo. A presença dele estava tão próxima e Pedro está afundando. A presença de Deus estava tão próxima e Pedro estava naufragando. Assim diz o Senhor. Deus está dizendo: a qualquer momento, ainda que você mergulhe nestas guerras e nesta luta, a minha mão poderosa vai te pegar no colo e no braço. Oh, glória a Deus. Foi muito bom caminhar sobre as águas, mas agora quando Jesus puxa Pedro, eu acredito que Pedro está com tanto medo que agora ele vai para os braços de Cristo. Jesus pega ele no braço. Por que você tem a fé que Jesus está carregando ele no braço? Porque a Bíblia diz que subiram eles juntos no barco. Oh, glória ao nome do Cordeiro. Foi bom andar sobre as águas, mas é melhor andar sobre os braços de Cristo. O braço de Deus está abraçando a sua igreja. Os braços de Deus está abraçando a sua família. Recebe o abraço de Deus. Recebe esta mão toda poderosa que está abraçando a sua família, a sua casa. Eles sobem no barco e agora, meus irmãos, vai acontecer algumas outras ordens. A primeira ordem, passemos. A segunda ordem, pode vir sobre as águas, Pedro. A terceira ordem, ele olha para o mar. A tempestade está querendo dominar o barco, está querendo afundar. E a terceira ordem vai ser dada. Qual foi a terceira ordem, pastor? Ele olha para o mar e repreende. Eu te repreendo, mar. Acalma-te, tempestade. Aquieta-te, vento. Ele ordena para o mar, ele ordena para o vento e também ordena para a tempestade. A ordem de Deus foi tão poderosa, oh glória a Deus, foi tão poderosa que o mar agitado teve que obedecer à voz de Deus. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Quando Deus ordena, o mar tem que obedecer, o vento tem que obedecer. E eu vou profetizar para o século 21, para o que nós estamos passando. Coronavírus vai ter que bater em retirada, porque vai obedecer a voz do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há uma ordem divina nesta noite. E qual é a ordem? Recebe um milagre dentro da tua casa, recebe um milagre dentro da tua família, recebe um milagre dentro do teu ministério. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas há uma ordem divina. Oh, glória a Deus. No Salmo de número 46 ele diz que quando ele deu a ordem, a
terra se derreteu. Que ordem poderosa, que quando ele abre a boca, a terra se derrete. A voz de Deus está dizendo: enquanto eu estou ordenando, o mal está caindo por terra, os demônios estão fugindo para o inferno, as enfermidades estão batendo em retirada da sua casa e da sua família. Eu acredito no poder da palavra de Deus. Quando ele olhou para uma certa pessoa que estava morta dentro de um caixão, Jesus olhou para o jovem e disse: a ti te digo, levanta-te, jovem. A ordem de Deus era que o jovem levantasse, mas ele estava morto. Mas quem está ordenando é o dono da vida. A Bíblia diz que o morto ressuscitou. Lá na casa de Jairo, ele entra na casa de Jairo. A menina não estava só doente, a menina estava morta, mas a ordem divina do mestre era essa: ela não está morta, ela apenas está dormindo. E lá vai a ordem divina. Ele disse Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que a menina levantou e ressuscitou. Há uma ordem divina. Oh, glória a Deus. E eu finalizo com a ordem de Deus que vai acontecer na tua casa. Eu finalizo esta palavra porque é uma ordem de Deus entrando na tua família, entrando na tua casa, entrando no teu ministério. Queridos, o nosso Deus está fazendo um milagre, porque a ordem de Deus não é que você se entristeça, mas é com que você se alegre. Dá um dó maior para a gente cantar: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Enquanto nós vamos cantar, milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer na família, milagres vão acontecer na casa. Sabe por quê que eu vou cantar este louvor? Porque me veio a memória do que aconteceu comigo há uns 8 anos atrás, quando eu congregava e eu era um pastor que ajudava o pastor Éder Rocha naquela época, e eu dirigia o Templo Central. Era manhã do avivamento, e na manhã de avivamento eu cheguei com muita falta de ar. Muita falta de ar. Por quê, pastor? Porque eu fui acometido de uma enfermidade. Eu trabalhava na Nassau, empresa Nassau, de fazer cimento, que hoje em dia já até fechou. E no terceiro turno Deus falou comigo dizendo que Ele ia me levar pelo Brasil, ia me levar em muitos lugares para ser um profeta desta nação. E eu acreditei, porque quem estava me prometendo que ia passar para o outro lado era Jesus Cristo de Nazaré. Eu recebi aquela promessa. Na mesma semana o Senhor havia falado comigo que isso iria acontecer. Porém, ia acontecer algumas coisas comigo, mas que eu precisava confiar na sua palavra, que eu precisava confiar que Ele estava no domínio de tudo e que a ordem dEle estava sobre a minha vida. Eu comecei a sentir falta de ar. Eu não sabia o que estava acontecendo. A promessa veio, mas veio uma enfermidade junto. A gente precisa enfrentar a tempestade para chegar do outro lado. Você não pode desistir no meio desta caminhada. Eu comecei a sentir falta de ar. Passou 2 semanas, eu fui no hospital, no médico, no pneumologista. O pneumologista disse: meu filho, nós vamos fazer um exame, vamos ver o que tem dentro do teu pulmão. No meu pulmão estava ali um caroço, um nódulo muito grande no meu pulmão. Eu não sabia o que estava acontecendo. Voltei com o médico. O médico olhou para a luz, para a lâmpada do seu escritório, e ele, observando aquele caroço, ele abriu a boca e disse: meu Deus, cura o teu servo. Era o médico da empresa. Ele olhou para mim e disse: meu filho, você não é esta pessoa que fica pregando a palavra de Deus aí na frente da empresa? Eu disse: sou eu mesmo.
Todo dia você força seu pulmão, você grita dizendo que Jesus está voltando. Sou eu mesmo, aleluia. Ele abriu a boca e disse: pois a partir de agora você não pode mais forçar seu pulmão. Você tem que parar de pregar. Você não pode forçar, porque a gente vai fazer uma broncoscopia para arrancar um pedaço desse caroço, para saber se é câncer maligno. Eu olhei para ele e disse: o senhor está dizendo que é para mim parar de pregar? Eu abri a minha boca e disse: doutor, o senhor me perdoe, nem que eu morra em cima do altar, nem que eu morra, eu não paro de pregar a palavra de Deus. Eu tenho a convicção, doutor, de que quem me chamou foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele abriu a boca para mim e disse assim: o problema é seu, o conselho de um doutor é para que você não force o seu pulmão. Eu disse: ainda que eu morra, eu adorarei ao Senhor. Era uma manhã de avivamento, lá na geração de número 1, Templo Central, aonde eu sou pastor hoje em dia, porque a promessa se cumpre. Oh, glória a Deus. Eu subi no altar da igreja e comecei a cantar esse louvor. Mas antes de cantar, os obreiros, os levitas chegaram comigo e disse: pastor, não cante não, o senhor está pálido, o senhor está com falta de ar. Eu olhei para eles e disse: ninguém para um adorador. Eu preciso cantar, eu preciso louvar. Ninguém vai parar a sua igreja. Há uma ordem de Deus dizendo: não pare, você vai chegar ao outro lado. E eu disse para os levitas: dá um dó maior que a gente vai cantar ao Senhor. E eu comecei a adorar ao Senhor, aleluia, com este louvor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Eu cantei ao Senhor sem ar. O teu fôlego é minha vida. Eu cantava sem ar e nunca me cansarei. Mesmo sem força eu cantava. Posso ouvir a tua voz, ela é mais doce do que o mel, é mais doce do que o mel. Você não pode parar, que me tira desta cova. Hoje Deus vai tirar você de dentro desta cova e me leva até o céu. Olha aí, ó. Já vi fogo e terremoto, parece a sua vida. Vento forte que passou. Eu já vivi tantos perigos. Eu estava sem ar, mas eu cantava assim, ó. E a sua voz me acalmou. Olha a ordem de Deus, ó. Tu dá ordem às estrelas. Há uma ordem de Deus. E ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, no teu colo altíssimo. Segura, segura. Eu desmaiei no altar da igreja nessa hora. E quando eu desmaiei no altar da igreja, os levitas, os tecladistas, todos foram para cima de mim. E eu só ouvia alguém falar: Senhor, não deixe o nosso pastor morrer, não deixe o nosso dirigente morrer, não permita que ele morra, querido. Só se você não tem promessa de Deus, você vai vencer esta guerra, você vai vencer esta enfermidade, você vai vencer esta luta. A igreja vai se levantar com mais força. Enquanto eu estava lá, a única coisa que eu orava dentro da minha mente era essa: Senhor, cuida do meu filhinho Davi, cuida da minha filha Gabriela, cuida da minha esposa. Mas eu estou partindo desta terra. Eu ia perdendo as forças, ia perdendo o ar. Do nada, a diaconisa Margarida, cheia do Espírito Santo de Deus,
começou a marchar sobre a igreja e levantou a sua mão e começou a orar. E eu ouvi ela orando, dizendo: Deus, não deixa o pastor Jefferson morrer. Se ele tem promessa, dá o ar de vida para ele. Eu consegui respirar, eu consegui ir à vida novamente. Olhei para um lado, olhei para o outro e disse: filhos, volte para o teclado. Tecladista, vamos tocar, vamos cantar. Eu preciso cantar o coro deste hino. E eu cantei. Não há ferrolho, nem porta e se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa, que eles fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra ela é pura, Deus, escudo para os que nele crêem. Levante a sua mão aí da sua casa. Levante a sua mão aí do seu lar. Recebe o teu milagre aí. Recebe a tua cura aí na tua casa. Jesus está dando ordem. Jesus está levantando. Jesus está curando. Jesus está fazendo a sua obra. Não há ferrolho, cante, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, eles fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na a voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Eu cantei este louvor e antes de finalizar este louvor, o Senhor arrancou o caroço. Nunca mais eu senti falta de ar. O Senhor levantou na minha vida, meu ministério, e como Ele havia prometido, eu comecei a viajar por vários lugares, para São Paulo, Santa Catarina, Goiânia, Brasília, Argentina, Paraguai, tantos lugares. Deus me levava para pregar em congressos de grandes, médios e poucas pessoas, porque não importa a quantidade, o importante é que Deus cumpra a promessa. Após isso tudo acontecer, Ele me levou para me ser pastor da área 231. E logo após, Deus me levantou aonde eu estou aqui. Estou apenas com uns 3 meses, entrei aqui em fevereiro. E nós estamos dizendo que Deus deu ordem, e através da ordem Ele cumpre promessa. Através da ordem Ele vai cumprir a promessa de Deus na tua vida e na tua casa. Não há ferrolho, nem porta Coisa que linda! se fechem diante da sua voz. Não há doença, Nem culpa,
Sua paz